Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, te louvamos pela tua palavra, porque ela é de fato lâmpada para os nossos pés. Pedimos agora a assistência santa do teu Espírito, para que nós possamos compreender aquilo que tu tens a dizer ao nosso coração nesta manhã. Te louvamos porque cremos que a tua palavra é de fato aquilo que entra no nosso coração de forma transformadora, de forma de nos direcionar para a glória do teu nome. Te louvamos por ela e te pedimos que em tudo tu sejas exaltado e adorado no nome de Jesus. Amém. Deixa eu abrir uma aguinha aqui, que chega essa hora já não tem condição. Meus irmãos e irmãs, bom dia mais uma vez. Há algum tempo eu li uma história, eu gosto muito de histórias da vida comum, histórias do cotidiano, porque elas acabam servindo como um instrumento de fixação de verdades eternas. As histórias que perfazem a vida humana, que fazem parte da nossa vida, elas são instrumentos fantásticos para falar de verdades profundas. Jesus mesmo lançou mão de muitas histórias para contar a respeito do reino de Deus, para falar de verdades eternas ao coração dos seus ouvintes. E essa história que eu li algum tempo atrás, ela dizia a respeito de um jovem aí, no final da sua adolescência, início da sua juventude, um jovem norte-americano, que estava ali de uma família muito rica, de uma família abastada, e esse jovem estava em vias de se formar na faculdade, estava terminando o ensino superior. E segundo era o costume daquela região, das famílias que tinham dinheiro, que tinham posses, era comum que nessa época de formatura, esse filho recebesse dos pais um presente, que era um automóvel, um carro. A moçadinha vai gostar disso aí, vai querer adotar isso aqui também. Quem não gosta? E era costume que se desse um carro 0 km para aquele filho formando. Pois bem, chegada a época ali, na semana da formatura, ele e seu pai saíram então para procurar o carro que era o carro dos seus sonhos, aquele que ele desejava, aquele que cabia exatamente dentro dos desejos, dentro da sua expectativa. Então, depois de muito procurar, encontraram o carro, exatamente como ele queria, com a cor, com os acessórios, todos os detalhes, de acordo com aquilo que ele planejara no seu coração. E com o carro escolhido, voltaram para casa felizes, e na véspera da formatura, já nos preparativos para a colação de grau, o pai então entrega um presente àquele filho. Dá a ele embrulhado uma Bíblia, e quando ele abre e vê que é uma Bíblia, aquele menino fica profundamente irado, fica transtornado, joga aquele pacote fora, vai embora de casa e nunca mais viu o pai. Tamanha decepção, tamanha ira que ele viveu naquele momento, ele simplesmente jogou aquele pacote semi-aberto fora e nunca mais tornou à casa de seu pai. Muito tempo depois, as notícias de que seu pai havia adoecido e finalmente falecido trouxeram aquele rapaz de novo, de volta à sua casa, retornando ao seu lar, e mexendo ali nas coisas, nos pertences, viu aquele velho pacote, já empoeirado num canto, daquela Bíblia que ele jogou fora, e que foi o motivo dele ter saído de casa naquele dia, e decidiu então finalmente abrir aquele pacote. Quando ele abre, nas primeiras páginas ele encontra ali um cheque administrativo nominal à concessionária que eles tinham ido, no valor exato do automóvel que ele tinha escolhido. Meus irmãos, quando eu li essa história, quando eu vejo uma história dessa, ela me faz pensar em muitas coisas. E eu fiquei pensando, quando li essa história pela enésima vez, eu leio, releio, medito,
Em quantas pessoas nesse mundo têm tratado a Deus exatamente da mesma maneira que aquele filho tratou o seu pai? Quantas pessoas nos dias de hoje têm tratado a Deus da mesma forma que aquele filho tratou o seu pai naquele ato? Justamente, meus irmãos, porque não entendem a promessa, não entendem o significado do presente que Jesus tem para dar. Muitas pessoas têm desperdiçado e jogado no chão uma promessa maravilhosa pelo fato de não compreenderem o valor que ela traz consigo. E por às vezes acreditarem que ela não é possível de se cumprir. Muitas são as pessoas que fazem isso, muitos de nós, com razão, podemos olhar que estamos cansados de promessas vazias, cansados de comerciais de televisão, cansados de promessas políticas que nunca dão em nada. Nós estamos cansados. E é natural, diante dessa insatisfação, dessa realidade, estarmos muitas vezes desconfiados de que algo precioso, grandioso, maravilhoso pode ser recebido, a maior bênção de todas, absolutamente de graça. É algo que realmente, dentro do status quo, dentro daquilo que está estabelecido, não casa com nada. Quando a gente olha para a televisão, tudo que nós vemos, as propagandas, são mentiras, vazios, enganos. Essa semana foi meu aniversário, eu recebi um monte de e-mail de loja. Olha, o presente para você está aqui. Pensei que ia ganhar, não, ele estava vendendo para mim. Mentira! Enganos. E nós estamos rodeados disso. Mas com Deus, meu querido irmão e irmã, as coisas são exatamente o oposto das coisas que nos circundam nessa vida. Em vez de promessas vazias, Deus nos oferece, sim, 3 vazios que estão cheios, repletos de promessas para as nossas vidas. E é sobre isso que eu gostaria de meditar com os amados nessa manhã, sobre os vazios de Deus, sobre os vazios de Deus que estão cheios de promessas, todas elas atreladas à ressurreição de Jesus. E cada uma dessas situações está marcada por um vazio, por uma cruz vazia, por um túmulo vazio e pelos panos de sepultamento vazio. E todos esses vazios são bênção na vida do povo de Deus. É sutil, note a sutileza. E é exatamente o fato dessas 3 coisas estarem vazias que nós temos a garantia de que as promessas de Deus são reais, são verdadeiras. E nesse vazio nós somos realmente cheios de bênção de Deus. O primeiro vazio que nos aparece é a própria cruz. Qual é o significado da cruz? E qual é o significado da cruz estar vazia? Meus amados, o verdadeiro e mais profundo significado da cruz de Cristo estar vazia é que nós, eu e você, temos a promessa de que os nossos pecados são absolutamente perdoados pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder de Deus. Texto de Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14 diz assim: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Aleluia. O escrito de dívida, um documento legal, aquilo que versava a respeito da verdade, porque de fato havia uma dívida, porque de fato havia algo a ser pago, foi rasgado, foi jogado fora por Jesus na cruz, e isso quer dizer que nós estamos completamente livres da condenação causada pelo pecado. Muitas pessoas acham que essa liberdade é uma liberdade dada à libertinagem, dada aos sentidos, mas a liberdade para o qual Cristo nos conquista é a liberdade da condenação do pecado. Somos livres. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados e nós podemos ser perdoados de todos eles. Esse é o motivo que nos reúne aqui, nessa manhã. Porque fomos perdoados.
absolutamente de graça. Não há preço que possa pagar. Não há nada que possa se dar em contrapartida. Nada pode ser equivalente à graça de Deus em Cristo Jesus. Não é essa uma promessa maravilhosa? Não é algo que realmente precisa ferver no nosso coração? Não é algo que deve motivar o crente a ir além daquilo que muitas vezes é esperado, ir além daquilo que nós poderíamos pensar ser o nosso máximo, porque essa é a promessa bendita sobre as nossas vidas. A cruz de Cristo vazia é cheia de significados, mas tem um significado ainda, uma adição, um plus, um adicional. Além do perdão dos pecados, foi também na cruz que Jesus triunfou sobre o diabo, sobre as suas hostes e nos libertou completamente das mãos deles. Colossenses 2,15 diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A obra de Jesus é completa. Não precisamos fazer mais nada. O que resta-nos é simplesmente nos prostrar em gratidão. É nos jogar aos pés de Jesus. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15 diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Somos livres de toda condenação. E é interessante da cena da crucificação, dos soldados romanos que estavam ali presentes, todos, absolutamente todos sabiam que Jesus tinha morrido sobre a cruz, e por isso Pilatos deu ordens para que o seu corpo pudesse ser retirado. E Pilatos ficou surpreso ao ouvir que Jesus já estava morto, segundo o relato de Marcos capítulo 15, versículo 43 ao 45, onde diz que, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já estivesse morto. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera, e após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Mas antes que o corpo de Jesus fosse entregue a José de Arimateia, uma prova final foi dada, que está relatada no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 34, que diz assim: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Jesus morreu sim, de fato, de verdade, morreu em meu e em seu lugar naquela cruz. Mas não ficou pendurado naquela cruz, como um crucifixo de repartição pública. Ele não ficou preso aos cravos que o prendia, ele foi retirado. A cruz ficou vazia, mas a cruz também ficou cheia. Cheia de promessas, cheia de esperanças, cheia de vitórias para mim e para você. Cristo de fato precisava morrer por nós, porque somos todos pecadores. Se não fosse Jesus, nós não teríamos remédio suficiente. Talvez um placebo, talvez um paliativo, talvez algo que nos desse alguma sensação momentânea, mas o remédio eficaz para a nossa morte, para a nossa condição, era a morte de Jesus. Só Jesus tinha condições de pagar o preço exigido por Deus para conceder perdão aos pecadores. Nós chamamos isso de morte vicária de Jesus, ou seja, morte em substituição. Eu e você merecíamos morrer pelos nossos pecados, mas Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. E é isso que a Bíblia chama de amor. Amor não é emoticon de Facebook. Amor não é, que bonitinho. Amor é atitude. Amor é dar-se em sacrifício pelo outro. E é o que diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas têm a vida eterna. A cruz vazia foi um instrumento que Deus usou para encher a nossa vida de esperança, de significado e de bênção. Mas há um segundo vazio que eu gostaria de deixar com os irmãos, além da cruz, que Deus providenciou para a bênção da nossa vida, que é em relação ao túmulo, que também se foi achado vazio. O texto nos fala que Jesus estava morto, Jesus foi sepultado, mas a preparação definitiva do seu corpo para o sepultamento ali não havia terminado. E não foi terminado pelo fato de que Jesus morreu na sexta, onde se inicia o sábado judeu. Diferentemente do nosso calendário, do relógio, que à meia-noite vira os ponteiros, o sábado judaico se inicia às 18 horas da sexta-feira. E Jesus então não teve tempo de ser preparado nos ritos judaicos para o seu sepultamento. Foi colocado no sepulcro, para aguardar então para que no domingo de manhã pudesse ser finalizado todos os processos de sepultamento. E então, no domingo de manhã, pouco antes desse horário que nós estamos aqui, aquelas mulheres que estavam ali como testemunhas retornaram àquele lugar onde ele havia sido sepultado, naquele lugar comprado por José de Arimateia, mas coisas muito estranhas tinham acontecido naquele lugar, ao redor do túmulo, naquela região. O que elas perceberam de início foi que os soldados que tomavam conta ali estavam inconscientes. Meus irmãos, é interessante nós notarmos as questões que vão além do texto, mas que fazem parte de uma verdade muito grande. A pedra que fechava o túmulo, segundo os estudos da arqueologia e da tradição histórica da época, pesava entre 1,5 toneladas a 2 toneladas. Não era uma pedrinha, um paralelepípedo de rua. Era uma bruta de uma pedra. E essa pedra havia sido retirada do seu lugar, não se sabe por quem. Ela havia sido movida. E com a pedra então fora do caminho, diante daquela cena insólita, elas resolveram então entrar naquele túmulo, e o relato de Marcos 16:5 diz assim: entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar que o tinham posto. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus traz consigo diversas promessas. Em primeiro lugar, a ressurreição de Jesus deu fim ao mistério da imortalidade da alma. E Paulo relata isso na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 10, onde ele diz assim: e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Além do mais, Jesus fez a seguinte promessa aos seus discípulos, narrada em João 14:19: ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Essa é a promessa de Deus para nós. Não importa o que nos aconteça, não importa se caiu uma aeronave em cima desse templo aqui e nos fulminar a todos aqui agora. Nós temos a promessa daquele que não pode mentir, aquele que disse que viria e veio, aquele que disse que sofreria e sofreu, aquele que disse que morreria e morreu, e aquele que disse que ressuscitaria e ressuscitou. Mas ele disse também que um dia tornaria para tomar aqueles que são seus. E cabe-nos esperar com toda a confiança, porque aquele que fez a promessa é fiel. Nós precisamos esperar com confiança. Não precisamos mais temer a morte. A morte na vida do cristão é uma mera passagem, porque a vida de fato continua após esses momentos aqui. Aleluia! O túmulo vazio de Jesus nos testifica de que ele de fato ressuscitou. E esse é o segundo vazio de Deus, que está cheio de promessas para as nossas vidas.
Mas há ainda um terceiro vazio que eu gostaria de explanar de forma breve, que são os panos mortuários, os panos do sepultamento que foram encontrados vazios também naquele lugar. Jesus foi enfaixado com um longo lençol, como era costume da época, e está relatado no Evangelho de Marcos 14, 46, que diz: este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Aquelas mulheres que se depararam com a cena insólita da ressurreição, compraram assim os materiais necessários anteriormente para embalsamar o corpo de Jesus. Esses materiais eram aplicados ao corpo e também colocados nas faixas do lençol que revestira o corpo de Jesus, conforme nós vemos no Evangelho de Marcos, capítulo 16, 1. Passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Mas conforme nós vimos anteriormente, o anjo chamou a atenção delas para o local que ele jazia e nada mais havia ali, senão o lençol que envolvera o seu corpo. Quando os discípulos souberam desses acontecimentos, Pedro e João correram para o túmulo a fim de comprovar, de confirmar as novidades. E o Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 4, diz assim: saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Meus irmãos, os panos não apenas estavam vazios ali, mas um detalhe precisa ser notado e chama-nos a atenção, que era o pequeno lenço relatado aqui no Evangelho de João, que cobria o rosto do corpo morto, do defunto. Esse lenço não estava junto do lençol. Ele havia sido removido de sobre a lápide e colocado num lugar à parte. Esse detalhe trouxe fé ao coração de Pedro, que Jesus estava realmente vivo. Depois de ressuscitar, Jesus se apresentou aos seus discípulos, com os quais conviveu ainda por um período de 40 dias, de forma incontestável, relatado por historiadores que nem são cristãos e que nem tinham desejo nenhum de relatar algo que reforçasse a fé cristã. Jesus por 40 dias conversou com seus discípulos. Jesus por esse tempo mostrou as suas feridas aos incrédulos como Tomé. Jesus andou com eles. Jesus comeu com eles. Jesus ensinou muitas coisas a respeito do reino de Deus. E Atos capítulo 1, versículo 3 diz: a esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, a promessa contida nos lençóis vazios é que Jesus deseja iniciar e manter uma comunhão conosco agora, hoje. Jesus não está preso a um madeiro. Jesus não está preso a uma sepultura. E Ele quer um relacionamento comigo e com você, que avance para a eternidade. Assim como Ele rumou para lá. Jesus conquistou naquela cruz um lugar na eternidade para nós. E já concluindo, partindo para o final. Se é pela fé, acreditamos nos vazios de Deus, e pela fé acreditamos, então, nós precisamos entender que a promessa da cruz vazia é que você e eu, é que nós podemos comparecer diante de Deus completamente perdoados de todos os nossos pecados. Foi isso que Jesus conquistou na cruz. Ela também nos garante que nós temos completa liberdade das hostes do mal e essas não podem mais tocar as nossas vidas. Jesus também conquistou isso na cruz.
A ressurreição de Jesus traz em si a promessa da imortalidade e da vida eterna, que nós podemos desfrutar ao lado de Deus, mas também podemos desfrutar separados de Deus. Se é que desfrutar é a palavra certa. Nós precisamos ter uma decisão, porque Jesus nos mostra que a eternidade é para aqueles que caminharão com Ele, mas também para aqueles que caminham distantes do Senhor. E é por isso essa decisão precisa ser tomada no íntimo do nosso coração. Mateus capítulo 7 diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Precisamos meditar a respeito disso, como tem sido a nossa caminhada cristã, como tem sido esse cristianismo que nós temos vivido nos nossos dias, mas ainda nos panos, no lençol e no lenço do sepultamento. Deixados dentro do túmulo, eles também são prova inconteste de que o Senhor Jesus realmente ressuscitou. Está vivo. E se Jesus ressuscitou, então nós também podemos ter esperança de que Ele também nos ressuscitará, conforme diz Romanos capítulo 6, versículo 5, onde Paulo escreve assim: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E agora, a escolha é nossa, se é que nós podemos dizer assim. Mas há algo que nós precisamos tratar no nosso coração. Os vazios de Deus estão cheios de promessas para nós, mas elas só serão efetivas na totalidade das nossas vidas, a partir do momento que nós estivermos com o coração totalmente aberto para o agir de Deus. Apocalipse, capítulo 20, versículo 3, diz: eis que estou à porta e bato. Meus irmãos, esse não é um texto evangelístico. Esse não é um texto em que Jesus diz para aqueles que estão de fora. Esse é um texto que Jesus escreve para a igreja. Porque, infelizmente, não só lá como aqui, nos tempos de hoje, muitos são os cristãos que têm o coração ainda fechado para as promessas maravilhosas de Jesus, promessas de perdão dos pecados, gente que vive se martirizando, gente que acha que se Jesus voltar e estiver tomando banho vai ficar para trás, promessa de libertação do poder do pecado, promessa de libertação do diabo, quanta gente atormentada, achando que o diabo vai fazer isso ou aquilo na sua vida, promessa de ressurreição dos mortos, gente que não tem certeza efetivamente da sua salvação, promessa de vida na companhia de Deus. Tem gente que tem medo de morrer. Gente crente, nós não podemos ter esse medo. E essas são promessas oferecidas de graça, pela graça de Deus. Mas acreditar e colocá-las de forma efetiva depende muito de nós. Nós precisamos pensar nisso. Qual caminho você quer trilhar diante dessas maravilhosas promessas? O caminho que conduz para a vida ou o caminho da dúvida, o caminho da morte, da perdição eterna? A ressurreição de Jesus coloca essa decisão diante de nós. E como nós vamos responder a ela? Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Você não gostaria talvez de abrir o seu coração? Mas pastor, eu já sou crente há tantos anos. Eu já sou crente há décadas. Mas às vezes você está caminhando num caminho de burocracia cristã. Você é uma pessoa que tem ritos, tem rotinas, mas que muitas vezes tem o coração fechado. Jesus deseja entrar totalmente na nossa vida. Não há espaço para gavetas na vida daquele que tem Jesus, gavetas particulares. Jesus quer entrar em nossa casa e mudar todo o nosso coração para a eternidade. Eu gostaria de orar com você agora, pedindo a Deus que te abençoe. O sentido da Páscoa, no mundo em que nós vivemos, perdeu muito o seu significado. O que a gente vê muitas vezes exposto por aí, não tem nada, ou muito pouco a ver com aquilo que de fato significa essa data para nós cristãos. Mas essa não pode ser uma realidade para o meu e para o seu coração. Nós precisamos
ressignificar aquilo que é o maior presente que Deus entregou ao ser humano, que é a salvação através de Jesus. Eu quero orar por você nessa hora, porque o mundo ele tenta nos assediar, tenta diluir os significados, mas nós precisamos estar absolutamente ligados àquilo que a Bíblia diz. Vamos fechar os nossos olhos. Ó Deus bendito, nós te louvamos por essa manhã maravilhosa, porque essa é uma manhã que o Senhor renova a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Essa é uma manhã que o Senhor confirma efetivamente a sua graça sobre nós, Pai. E nós queremos render o nosso coração a Ti. Senhor, nós queremos colocar a nossa vida diante do Teu altar e pedir, Pai, que o Senhor venha, através da ação do Teu Espírito Santo, moldar a nossa caminhada, forjar a nossa vida na bigorna do reino, segundo a Tua vontade. Deus, molda-nos segundo o Teu querer. Deixa em nós, Pai, algo que é tão nosso, que não tem nada do Senhor. E tira, Pai, no nome de Jesus, para que nós possamos trilhar esse caminho que é estreito, que não visa com aquilo que está estabelecido no mundo, mas que é um caminho direto para a eternidade junto a Ti, Pai. Ajuda-nos que nesta manhã bendita nós possamos entender o significado maravilhoso da cruz vazia, do túmulo vazio e daqueles panos que ficaram vazios, porque a morte não teve poder para reter o Rei dos Reis. Te adoramos, Pai, te bendizemos, te louvamos e pedimos que o Senhor nos ajude, nos abençoe e nos conduza sempre, todos os dias, para a glória, honra e louvor do Teu nome. E essa é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje é um dia de festa, talvez a data mais significativa do calendário cristão. Não é o Natal, né? De fato, o Natal ele precisa também ser lembrado, mas é na morte e na ressurreição de Jesus que nós temos todas as promessas efetivadas na nossa vida. E esse é o momento que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu gostaria de convidar os presbíteros presentes que viessem à frente, para que nós pudéssemos celebrar esse momento. Meus irmãos, esse é um momento gracioso de Deus, onde nós temos uma singeleza da cabeça, uma mesa pequena, uma mesa que está situada dentro do templo também, né? Mas que aponta para fora do templo e para fora do templo também. O relato da instituição da ceia lá no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 53, diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes dos teus sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Quando o povo de Deus migrou do Egito para a terra prometida, o famoso êxodo do povo de Israel, Deus alimentou aquele povo com o pão que vinha do céu, chamado maná. E Deus diariamente entregava aquele alimento. Aquele alimento que não podia ser guardado para outro dia, não ser no sábado. Né? Era um alimento que era colhido diariamente, né? Dado por Deus diariamente, justamente para mostrar que todo o sustento
toda a provisãozinha dele. Mas esse pão ele era um pão perecível, tanto que aqueles que insistiam em guardá-lo, em esconder um pouco, às vezes tinha um gordinho igual eu lá que queria fazer uma merenda mais tarde, não dava certo. Ele só servia para aquele momento. E Jesus disse que esse pão ele foi providência de Deus. Deus o providenciou para o sustento do seu povo. Mas os pais que comeram dele, embora fossem alimentados durante a trajetória, vieram a morrer. Todos morreram. Mas Jesus diz em comparação a si mesmo, colocando-se como pão do céu, que aquele que dele se alimenta não morrerá mais. Esse é o pão que vem de Deus, definitivamente, para alimentar todos aqueles que confiam em Jesus. O próprio Jesus. E por isso nós celebramos, meus irmãos, a salvação, representadas no sangue vertido na cruz, na carne dilacerada por aqueles soldados, que deixou morrer por nós. Nós celebramos, muito embora este que esse pão não se torne em absolutamente nada além do que são. Não cremos que eles se transformem em outra coisa. Eles não se transubstanciam. Eles não se transformam em outra coisa. Mas eles trazem consigo, embora de serem um símbolo daquela refeição que Jesus tomou, trazem consigo a promessa bendita de que Jesus está aqui presente, pronto para nos abençoar. E assim será por todos os dias até a consumação do céu. Nós participamos da ceia, não por dignidade nossa, não porque tenhamos em nós alguma condição, mas porque Cristo conquistou, na sua dignidade, na sua justiça, o direito de todos aqueles que confessam a Ele de participar desse momento. Essa não é a mesa exclusiva da Igreja Presbiteriana Independente, seria. Essa é a mesa de Jesus. E por isso todos aqueles que têm um compromisso formal com Ele, aqueles que são membros de uma igreja genuinamente evangélica, mesmo que não seja essa, estão em comunhão com a sua igreja, são convidados a participar dessa comunhão. Porque foi por nós que Jesus entregou o seu filho. Vamos orar, pedindo a Deus que consagre esses elementos, que não se transformam como eu disse, mas que trazem consigo a presença bendita daquele que morreu e ressuscitou. Deus bendito, te louvamos pela grandiosidade do teu amor. Te louvamos pela maravilhosa promessa encerrada naquela cruz em nosso favor. Te louvamos porque não fora o teu amor em nossa direção, nós certamente estaríamos fulminados, mortos, Pai. Muito obrigado por um amor tão sublime, tão diferente daquilo que nós podemos experimentar, tão desprovido de desejo de contrapartida, de retorno. Muito obrigado pela incondicionalidade do teu amor. Te louvamos por isso. E pedimos que nessa celebração, que nos traz à memória aquilo que nós podemos de fato ter esperança, que é o Cristo que nos resgata, possa encher de significado, de bênção, de saúde, Deus, de vida àqueles que dela participam. Ajuda-nos, abençoa-nos e ser glorificado. É a nossa oração, no nome de Jesus. Na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Bebei dele todos. E é por isso que celebramos. Porque Jesus deixou o seu corpo moído por nós, para que nós, que merecíamos sim estar naquele lugar, tivéssemos vida. E você vai participar deste momento. Eu te convido a se colocar de pé, para que os presbíteros possam ser facilitados na distribuição, enquanto nós cantamos mais um hino ao nosso Deus.
afirmar o que diz a letra desse hino. Não temos a mínima condição de dizermos que somos salvos, que somos limpos, segundo a figura bíblica, por algo que nós fizemos, algo que nós deixamos de fazer, ou algo que ainda podemos fazer. Não. Essa condição é alcançada por aquilo que Ele fez. Aquilo que Jesus fez em nosso favor. Pelo seu amor derramado na cruz. Que nos torna, de fato e de verdade, mais alvos do que a neve. E nós louvamos a Deus. Porque temos o grande privilégio de sermos, paradoxalmente, termos o direito de participar, mas ao mesmo tempo não merecemos absolutamente nada em participarmos desse sacramento. Mas temos o privilégio, porque Ele quis nos amar, porque Ele decidiu nos amar, e tendo amado os seus, amou-os até o fim, porque Ele não volta atrás. Ele é fiel, Ele é o nosso Jesus. E por isso nós celebramos na ceia, nesse momento da Eucaristia cristã, da comunhão cristã, aquilo que nos dá de fato a verdade, a vida e o caminho, que é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E por isso, em obediência a Ele que é tudo aquilo que nos significa e que nos enche de esperança, nós possamos comer e beber em memória dele. Aleluia. Pai, meu querido, nós te damos graças, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pela manhã que o Senhor nos separou. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe como irmão, como família, como povo do Senhor, ó Pai, para celebrar, para louvar, para exaltar o único digno de toda a honra, toda a glória esta manhã. Nós te agradecemos, ó Pai, porque como povo do Senhor, ao Senhor nós trazemos a memória do nosso Salvador. Morreu por nós, deu sua vida preciosa na cruz do Calvário, por amor de cada um de nós. O nosso Redentor vive. Não está, ó Pai, no túmulo, mas é ressurreto dentro de nós. É a Ti, ó Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Louvado seja o Teu nome. Nossos corações são alegres, muito alegres por este momento. E damos toda a graça a Ti. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podem se assentar, vou pedir os presbíteros me ajudem a recolher os carros enquanto nós cantamos mais um trecho desse hino. Eu queria também ainda ter um recado para dar para nós. Salvo preparar que as crianças estão vindo para trazerem aí mais uma mensagem de esperança da Páscoa para nós.
Participem parecendo bonito. Não será que esse ano é do sentido da massa?